quando dizem que para reduzir o desemprego é preciso aceitarmos a precariedade. Depois avança com a seguinte questão: não tendo sido esta geração a causar a crise, qual é a razão para nos tentarem convencer que vivemos acima das nossas probabilidades? Pois, é uma boa pergunta também a do Rodrigo. É que não fomos nós que causamos a crise. Não fomos nós, jovens, como também não foram as pessoas, os nossos pais, as pessoas da idade dos nossos pais, que recebem em média 700 euros. Porque o salário em Portugal é de 700 euros, em média. Dos mais velhos também. Porque se criou esta ideia, e a Isabel Stilwell, o Zé Manuel Fernandes, foram escrevendo artigos que partiam desta falsidade que haveria uma geração acima de nós que estava comodamente instalada nos seus privilégios, a ganhar milhões e a viver enfim, de forma opulenta dos direitos laborais. Não há nada mais falso. Portugal tem um problema grave de pobreza, não é? 20% da população portuguesa está numa situação de pobreza. Portugal tem um mundo laboral desqualificado e que, portanto, nem sequer aproveita as qualificações que são produzidas na escola, desperdiça essas qualificações e tem um mercado de trabalho com um salário que não permite a muitos trabalhadores, mesmo trabalhando, saírem da situação de pobreza. E esse é um fenómeno dos mais gritantes e dos mais graves da nossa sociedade, que é o fenómeno da pobreza assalariada, ou seja, de pessoas que mesmo trabalhando ganham tão pouco, são tão exploradas que não conseguem sair da pobreza. E, portanto, na verdade, o Rodrigo diz, não foi a nossa geração que causou a crise. Pois não. Não foi, de facto não foi. Portanto, nós não devemos ser chamados a pagar uma crise que não criamos, como não foi também a maioria da geração que acima de nós que está a trabalhar. Na verdade, quem causou a crise não é uma questão de gerações, é uma questão de classe. É uma questão de haver uma pequena minoria que tem beneficiado com este modelo produtivo e que tem beneficiado com a exploração do trabalho, porque isso é uma parte dos seus lucros. O Almeida Garrett perguntava quantas pessoas é preciso condenar à miséria para produzir um rico. Pois o problema é este, é que para produzirmos muito poucos ricos tivemos que condenar uma parte muito significativa da população portuguesa à miséria. Para os lucros milionários da PT, das grandes empresas ou dos bancos, foi preciso condenar a maior parte da população portuguesa. E é em nome de salvarmos esse sistema financeiro ou de reestruturarmos, em nome também da reestruturação do capitalismo por via do corte, do ataque ao salário, que nós hoje, jovens e menos jovens, com os cortes nos salários, com os cortes nas bolsas, com o aumento de impostos, com os cortes nas prestações sociais, a pagar os lucros, a sustentar os lucros que eles perderam ou a pagar a especulação que eles causaram. Diolinda Mourão comenta que a flexibilidade que nos querem impor hoje não tem nada a ver com maior autonomia por parte dos trabalhadores e que a flexigurança tanto apregoada é, na verdade, uma verdadeira flexi-insegurança. Diolinda, pergunta-te qual é a tua opinião sobre esta questão. Acho que tem razão. A flexi-segurança é um termo que foi inventado para dar uma roupagem moderna à precariedade. Na maior parte das situações de precariedade, nós estamos a falar de situações pré-modernas até. Se nós compararmos aquilo que era... Já houve situações em que não havia contrato de trabalho. Antes de haver contrato de trabalho, era a precariedade absoluta. Como em muitos países, a precariedade... enfim, o movimento dos trabalhadores, se quisermos pôr as coisas assim, não conseguiu ainda impor o contrato de trabalho como regra. Na Europa, numa determinada fase histórica, não é? Enfim, no pós-Segunda Guerra em particular, generalizou-se a ideia de que as pessoas deveriam ter acesso a um contrato de trabalho e que esse contrato de trabalho era uma fonte, e que o emprego
Esse contrato de trabalho permitia transformar o trabalho num emprego. E o que é que se entende por emprego? Entende-se uma situação de trabalho que assegura pelo menos 3 condições. Uma identidade positiva, sentir-me útil, que estou a contribuir para a sociedade, que sou valorizado pela sociedade. Uma remuneração que me permite viver com autonomia, e aí a questão da Diolinda sobre autonomia, porque para vivermos com autonomia precisamos de poder decidir por nós próprios. Precisamos de ter também um rendimento, um salário que nos permita fazermos as nossas escolhas, termos a nossa casa, fazermos a nossa vida. E além disso, a maior parte dos direitos sociais foram pensados tendo como plataforma o contrato de trabalho. É por isso que a proteção na doença, a proteção no desemprego, enfim, a proteção também da maternidade, não é? Da maternidade e da paternidade, da parentalidade, digamos assim, todos esses direitos foram pensados tendo como base, como plataforma, o contrato de trabalho. E nós somos mais autónomos quando temos a possibilidade de aceder a esses direitos, porque esses direitos são uma condição da nossa autonomia. Quando se ataca o salário e quando se ataca o contrato de trabalho, tentando generalizar a precariedade, está-se a atacar, na verdade, a autonomia das pessoas. A precariedade significa menos autonomia. Nós não somos mais autónomos por sermos precários. Há uma coisa, eu gostava de dizer isto, uma ideia que passam por aí, que é alguém que tenha um contrato de trabalho sem termo tem que ficar toda a vida a fazer a mesma tarefa rotineira. Nada de mais falso. Alguém que tenha um contrato de trabalho sem termo, para já, deve exigir que as suas tarefas não sejam rotineiras. Mas, além disso, tem a possibilidade e a autonomia de escolher sair daquele trabalho quando quiser. A diferença entre ter um contrato de trabalho sem termo e ter um contrato de trabalho a prazo é que, no caso de um contrato de trabalho a prazo, é o patrão que decide quando é que tu vais embora. E no caso de um contrato sem termo, és tu que decides, em função de se tens uma situação melhor, se te apetece fazer outra coisa, és tu que decides quando vais embora. E, portanto, um contrato de trabalho sem termo é o que dá autonomia ao trabalhador para decidir se quer ficar naquele trabalho ou não, se quer fazer outra coisa, se quer tirar uma licença, se quer ir fazer um doutoramento, se quer ir fazer outra coisa qualquer. Leonardo Lopes diz que viu num programa de televisão o inventor da geração rasca, Vicente Jorge Silva, a defender que a precariedade é o preço a pagar pela liberdade. Que comentário faz a esta afirmação? Eu só consigo entender essas declarações do Vicente Jorge Silva como uma espécie de cinismo. Porque entender que o retirar-se às pessoas a proteção social em situações tão difíceis como uma pessoa ficar doente e não ter proteção na doença. Uma pessoa ficar desempregada e não ter qualquer apoio. Portanto, enfim, ter que andar a pedir. Uma pessoa não poder escolher ser pai ou mãe porque não tem nenhuma possibilidade, porque fica sem emprego se isso acontecer. Isso não é nenhuma liberdade. Não é nenhuma liberdade. A precariedade sufoca-nos. A precariedade tira-nos a liberdade de fazer essas escolhas, nomeadamente essas escolhas sobre as nossas vidas. Uma pessoa precária que não tenha a sua própria casa tem muito menos liberdade para gerir até o seu tempo livre e a forma como o utiliza, para gerir o seu espaço. E, portanto, a precariedade é um ataque à liberdade. Eu diria, ao contrário até do que foi dito pelo Vicente Jorge Silva, que não há liberdade enquanto houver precariedade. E há, de facto, esta ideia de que nós, enfim, nas nossas sociedades, nós hoje temos uma maior autonomia, uma maior capacidade de escolha e não queremos ficar presos a uma escolha a vida toda. Isso foi, digamos assim, uma conquista da autonomia individual que é positiva nas nossas relações. Havia um patrão, enfim, um representante dos patrões franceses que dizia de forma cínica: se hoje nem as relações afetivas são estáveis, porque é que o emprego havia de ser? Se as pessoas mudam tantas vezes de parceiro e querem, digamos, não ficar com a mesma pessoa toda a vida, porque é que o emprego haveria de ser? Ora, a questão é quem escolhe. É porque eu defendo um modelo de sociedade em que nós temos mais autonomia e mais liberdade para escolher. Mas, como eu dizia há bocado, para eu poder escolher o meu trabalho, eu preciso de ter direitos. E a única forma que atribui ao trabalhador a possibilidade de escolher sobre o seu trabalho, de falar sobre o seu trabalho, de discutir as condições
em que trabalha com o seu empregador é o contrato de trabalho. A única possibilidade do trabalhador também de poder decidir se fica ou se vai e ser ele a decidir é ter um contrato de trabalho estável. E, portanto, acho que se tenta confundir aquilo que é um ganho de autonomia individual positiva no domínio afetivo, no domínio social, com um retrocesso civilizacional no domínio laboral que ataca essa nossa autonomia, quer no domínio laboral, quer no domínio social. João Ramiro diz que tem recebido muitos e-mails a convocar para uma manifestação contra os políticos no dia 12 de março, exatamente para o mesmo sítio onde está convocada a manifestação da Geração Arrasca. E pergunta se os organizadores destas duas manifestações são os mesmos ou se é uma manobra para desmobilizar a participação na manifestação da Geração Arrasca. É o João, não é? João Ramiro. João. Os organizadores não são os mesmos. Eu, aliás, recebi, não sei se o João também terá visto, mas pode ver no Facebook, nomeadamente no Facebook, na página do Facebook da Geração Arrasca, que os organizadores, são aqueles três organizadores principais, ou que, digamos, aquelas três pessoas que tomaram a iniciativa, às quais, entretanto, se tem juntado mais gente. Eu sei que no Porto tem havido também reuniões para preparar essa manifestação e noutras cidades, mas eles já emitiram um comunicado demarcando-se completamente dessa outra manifestação e dizendo uma coisa que é básica, que é a rejeição da política é a rejeição das escolhas. A política o que é? A política é nós entendermos que não queremos o nosso envolvimento na política, é nós dizermos as escolhas sobre a nossa vida comum, somos nós que as devemos fazer. E, portanto, o ódio e o horror à política faz parte do discurso dominante, que é também o discurso que tem imposto este modelo económico. E os organizadores da manifestação demarcaram-se desse apelo, que é o apelo contra os políticos, pela demissão da classe política, enfim, já não me lembro exatamente, que é um apelo bastante demagógico e que não tem nada a ver com a manifestação da Geração Arrasca. Por outro lado, eu posso também dizer que a própria Geração Arrasca enviou um e-mail que eu entendo como um desafio a todos os representantes políticos e a todos os partidos, que foi este desafio, dizerem: nós vamos organizar esta manifestação e o que nos move é isto. E o que nos move, eles têm, não é? O que é que o manifesto da Geração Arrasca e da manifestação dos 500 euristas, dos desempregados, dos bolseiros, dos estagiários, dos intermitentes. O que nos move é esta condição laboral e a ideia de que nós devemos ter direitos. E escreveram aos partidos, aos deputados, etc., a todos, dizendo: nós vamos fazer esta manifestação, o que é que vocês acham? Estão convidados a aparecer. Ou seja, acho que é um desafio também a que os partidos políticos, os deputados da Assembleia da República, todas as pessoas que têm responsabilidade política, assumam qual é o seu compromisso com estas pessoas. Qual é o seu compromisso com a Geração Arrasca? O que é que vamos fazer? E eu acho que é positivo que haja esta clarificação, porque o discurso contra a política é um discurso que é normalmente contra a possibilidade das coisas serem diferentes. Se há uma coisa que a própria ideia da política nos diz, é que todas as escolhas sociais são escolhas que dependem também de nós. E acho que a manifestação da Geração Arrasca, não quero falar pelos organizadores, porque não sou um dos organizadores, e acho que é muito útil e muito importante nós termos em Portugal, começarmos a ter em Portugal manifestações e iniciativas que surgem da mais espontânea vontade das pessoas, mas não querendo falar por eles, acho que precisamente o apelo e o manifesto da Geração Arrasca é um apelo ao envolvimento na política, no que ela tem de mais nobre e de mais digno, que é o envolvimento nas escolhas sobre a nossa vida. Temos uma última questão de Andreia Belo. Ela quer saber o que tens a dizer às pessoas que dizem que quem está desempregado não quer é trabalhar. Enfim, isso é um preconceito muito grande, que é muito explorado. Nós vimos como na discussão por exemplo, na discussão sobre a pobreza, esse argumento é muito explorado. Esse argumento é a lógica de transformar o culpado, a vítima num culpado.
Ou seja, eu sou vítima do desemprego, eu fui despedido, estou desempregado, eu tentei trabalhar, mas não consegui, eu tinha um contrato precário, mas vim para o desemprego, eu sou vítima do desemprego e esse discurso transforma-me em culpado do meu próprio sofrimento ou da minha situação. É um discurso que tenta individualizar os problemas sociais e tratar as questões das escolhas económicas como se elas não fossem escolhas económicas sobre o modelo de funcionamento da economia, mas fossem escolhas individuais de pessoas que são mais ou menos preguiçosas. Eu, em relação a esse argumento, acho que nós devemos responder da forma mais cruel possível, que é com a realidade e com os números da realidade. Nós temos em Portugal centenas de milhares de desempregados, 700 mil desempregados. Não temos 700 mil ofertas de emprego, como toda a gente sabe. Temos muito poucos milhares de ofertas de emprego para muitas centenas de milhares de pessoas desempregadas. E, portanto, ainda que toda a gente aceitasse todas as propostas de emprego, isso não resolvia o problema de emprego. Porquê? Porque existe uma escassez de ofertas de emprego face ao número de desempregados. E essa é a primeira constatação. A segunda constatação é que eu acho que nós devemos defender o direito de as pessoas recusarem propostas de trabalho que são indignas e exploradoras. E acho que quando alguém recusa uma proposta de trabalho, como existem, abaixo do salário mínimo, ou uma proposta de trabalho que, contabilizando tudo, as despesas de transporte, os custos acrescidos com pôr os filhos no infantário, levar para aqui, enfim, com a organização da vida das pessoas. Quando essas propostas configuram situações em que não estamos a falar propriamente de emprego, mas estamos a falar de exploração, eu acho que nós até devemos ir mais longe e defender o direito das pessoas, em nome de todos, recusarem essas propostas. Porque a degradação das condições de trabalho é sempre uma forma de baixar as condições de trabalho para todos. E, portanto, eu acho que nós devemos responder com isso, com a realidade. A realidade é que a maioria dos desempregados quer trabalhar e não consegue arranjar emprego, a maioria dos jovens quer ter um trabalho e só consegue ter pela sua frente o desemprego ou um trabalho precário que nunca sabe quando vai acabar e, portanto, nós devemos rejeitar esse discurso. De resto, eu, normalmente, quando alguém faz esse discurso, eu aconselho essa pessoa a olhar à sua volta e a pensar nos seus irmãos, nos seus tios, nos seus primos, nos seus vizinhos, nos seus pais ou na sua mãe. Toda a gente em Portugal deve ter alguém na família, algum amigo próximo que esteja em situação de desemprego. E vale a pena olharmos para aquelas pessoas que nós conhecemos e percebermos que a maioria das pessoas que estão desempregadas sofre com essa situação, luta contra essa situação e não vê resposta por parte de um modelo económico que é incapaz de criar emprego onde era preciso, nos serviços públicos, na reabilitação urbana, nas escolas, nos hospitais, numa economia que se concentrasse precisamente naquilo que é a medida de uma boa economia a pensar nas pessoas, que é a capacidade de criar emprego e de, por via da criação de emprego, também criar mais desenvolvimento.